O secretário de Segurança Pública e Defesa do Cidadão de Palhoça, Cláudio Monteiro, usou a tribuna da Câmara para falar sobre a instalação de lombadas e faixas elevadas nas ruas da cidade. O secretário destacou o custo e a importância desse tipo de investimento para o trânsito de Palhoça. Desde o ano passado, a gente implementou uma dinâmica um pouco mais célere para a implementação dessas lombadas, só que nós fomos surpreendidos agora no começo ao término do contrato e a realização de um novo contrato via licitação com os valores dessas lombadas. Para os senhores terem ideia, o valor médio hoje de uma lombada custa R$ 8.000. Faixa elevada, algo em torno de R$ 13.000. E é uma diferença muito grande com o que até então vinha sendo pago. Lombada, sob a égide do contrato anterior, nós pagávamos algo em torno de R$ 3.500 e uma faixa elevada dava algo em torno de R$ 6.000, R$ 7.000. Não mais do que isso. Então, o preço ficou muito alto para que a gente pudesse dar vazão a todos os atendimentos. Então, assim, nós estamos contingenciando, sim, porque os valores arrecadados com as multas de trânsito que são utilizadas para a confecção das lombadas, não só de lombadas, tem a sinalização horizontal e vertical, através de placas, faixas, pinturas, e a manutenção do trânsito na cidade, como um todo. Então, nós estamos fazendo um contingenciamento e está praticamente inviável, com esses valores, para nós darmos atenção a todos os pedidos que aportam na Secretaria. Eu já solicitei um estudo para a utilização de outro material para a confecção de lombada. Nós estamos vendo a possibilidade de fazer essas lombadas com concreto usinado. Existem outras tecnologias que nós estamos buscando, tudo com vistas a reduzir o custo, porque é um valor considerável. Se nós formos atender 10 faixas elevadas, isso daí um dia chega na Secretaria, pedido de 10 faixas elevadas, já dá algo em torno de R$ 130 mil. E existe uma grande dúvida, né, nos locais onde é apropriado ou não a colocação desses dois obstáculos. Então, eu gostaria de saber do senhor o mínimo necessário da localização para a instalação de lombadas e faixas elevadas. Uma coisa que nós constatamos aqui, principalmente, alguns erros de implementação, principalmente de faixas elevadas, Fábio. Normalmente, a faixa elevada é uma faixa de segurança para que o pedestre possa fazer a travessia. Nós constatamos aqui locais em que atravessa de lugar nenhum para outro lugar nenhum, digamos assim. Então, assim, não havia necessidade de implementação dessa faixa elevada, poderia ser aplicado um redutor de velocidade via lombada, né, e acabaram utilizando uma faixa elevada. Então, assim, a faixa elevada ela é utilizada para reduzir a velocidade num determinado local que tenha fluxo de travessia entre pessoas. É interessante na frente de um colégio, muito interessante, na frente de um colégio, em locais muito movimentados, que demandam uma travessia de pessoas de um lado para o outro. Isso é importante. Eu entendo da sua responsabilidade com valores, sei que é muito caro, mas eu gostaria que fosse analisado caso a caso, que não houvesse excesso por parte desses vereadores, sabendo desse alto custo das lombadas, mas que seja analisada e tomadas providências para que evite acidente. Porque eu tenho certeza que uma vida não tem preço. Uma vida ela não se restringe a R$ 13 mil, a 14 ou 15. Então, quando a gente solicita, que a população vem nos pedir, a gente pensa na segurança da população. Assim como o senhor falou... Eu concordo com o senhor, uma vida não tem preço. Uma vida não tem preço. E, certamente, se essa faixa elevada ou se essa lombada vier a salvar uma vida, o senhor pode ter certeza que nem que eu tenha que investir todo o valor que eu tenho no convênio de trânsito, isso vai ser feito. Tenho certeza. Mas o que não havia há um certo tempo atrás aqui no município de Palhoça era um critério para a instalação. Nós tivemos muitos problemas. Um dos problemas, inclusive, nos foi trazido pela Polícia Militar, foi num determinado local onde foram colocadas lombadas, sequência de lombada em menos de 50 metros. É um desperdício de dinheiro público. Então, tem que ter, sim, um critério, tem que ser analisado com parcimônia para que a gente possa colocar essas lombadas. Mas não tenha dúvida que uma vida não tem preço. Por que teve essa
esse aumento tão grande nos valores tanto da lombada como na faixa faixa elevada? É revisão contratual, foi uma nova licitação, tá? Eram valores já de 2015. Então foi feita uma nova licitação e já veio com esses valores. No seu discurso inicial, antes de abrir as perguntas, eu acho que mencionasse algo sobre uma norma que exige, para que sejam feitas faixas elevadas, que tenham que atender algum pré-requisito. Resolução 600 do CONTRAN. Resolução 600, exatamente. E para isso seria necessário a contratação de um engenheiro, confere? Exatamente. Então, independente dessa questão hoje dos preços e da dificuldade que a gente tem em caixa para poder executar as faixas elevadas de acordo com os requerimentos que são feitos nessa casa ou pela população, se tivesse, hoje a gente também não poderia estar dando sequência por não ter esse engenheiro? Não pode, porque a empresa contratada ela tem um engenheiro específico para isso. Se a empresa contratada tem um engenheiro para isso, existe a necessidade, então, de se contratar mais uma pessoa? Existe dentro do município para que a gente possa fazer os estudos de viabilidade dentro do município. Mas hoje não deveria ter um estudo antes de fazer a execução, por exemplo, na rua, até vi o Marquinhos comentando, mas vou continuar, a rua Nelson Floriano Campos, que foi aquele belíssimo, a estrutura feita no asfalto ali, que liga da Barra do Aririu até na marginal da BR, certo, no loteamento Míria, mas eu percebi que aquela avenida hoje tem no máximo 2 faixas elevadas. Esse projeto de execução tinha que ter mais cautela e cuidado na hora de botar esse tipo de faixas elevadas e lombadas. Então hoje assim, é necessário ter um estudo até antes, para não dar aditivo para a empresa. Esse, vereador André, isso aí foi uma das brigas que eu tive dentro da prefeitura. O que acontecia? A infraestrutura não conversava com o trânsito. Sim. O que acabava acontecendo? A sinalização, quando existia, não era adequada, ou seja, estava totalmente fora das normas, do regulamento. Então, o que nós fazemos hoje? Hoje, a infraestrutura, antes de executar um projeto, tá, ela conversa com o trânsito. Por que eu pedi para conversar com o trânsito? Isso também é economia para o município, porque a empresa vai fazer toda a sinalização e não mais a secretaria. Isso é economia para os nossos cofres, tu pode ter certeza. Então, hoje já existe essa conversa, a infraestrutura já conversa com o trânsito para que, num projeto de uma rótula, de uma rodovia, a sinalização, inclusive os redutores de velocidade, já venham inseridos dentro do projeto, e não que a Secretaria de Trânsito vá depois suprir essa falta. Tenho certeza que a gente não vai estar fazendo requerimento, a gente acompanhou a obra, por exemplo, nessa avenida, lá no Pacheco, Barra, que sai na BR-101. Eu tenho certeza que tivesse esse cuidado, hoje, no mínimo, 5 pontos teriam uma faixa elevada. Certo. E outra coisa que eu queria lembrar, em fevereiro eu pedi um requerimento, até pela situação, de ser uma linha lá do ônibus da Jotu, que liga quem vem de São José, do bairro Casqueiro, para Morada do Sol, para chegar no terminal, a rua José Seferino. Hoje é a principal ali que liga aqueles bairros e é a linha principal do ônibus. E toda semana a gente tem reclamação de pessoas pedindo urgente uma faixa elevada. Você deixou bem claro aqui, a gente sabe que 8 mil por uma lombada e 13 mil para uma faixa elevada é um absurdo. Se tiver que a gente tomar outra solução, fazer de concreto, vamos trabalhar o que precisar da gente pela Câmara para poder aprovar isso, nós temos que tomar uma atitude com emergência, tá, secretário? Eu agradeço, mas nós já estamos fazendo os estudos para a utilização de materiais sobressalentes, digamos assim, materiais diversos que não sejam o asfalto. Estamos à disposição, concreto então. usinado, existem empresas que fazem até de borracha as lombadas, mas tem que estar dentro da norma técnica e a gente tem que ter esse cuidado. Secretário, então a gente está à disposição. Eu agradeço. Precisar da nossa casa aqui é só... Eu agradeço. Obrigado.